O sangue ainda estava quente quando ela encontrou a gravação. 3 dias depois, Marina Santos estaria morta, e a verdade sobre sua família destruiria tudo que ela acreditava conhecer. Se você busca histórias que mexem com sua alma, inscreva-se no Horizonte da Alma. Marina sempre soube que algo estava errado com a casa dos avós. O relógio de parede parava sempre às 3h17 da manhã. O cheiro de rosas mortas impregnava o corredor principal. A porta do porão rangia sozinha durante tempestades. Fotografias antigas sumiam e apareciam em lugares diferentes. O diário da avó Clara permanecia trancado há 15 anos. A aliança de casamento do avô nunca foi encontrada após o funeral. Cartas chegavam endereçadas para pessoas mortas. O telefone antigo tocava sem linha conectada. Gavetas se abriam durante a madrugada. A Bíblia familiar tinha páginas arrancadas. Um frasco de vidro guardava mechas de cabelo desconhecidas. A partitura inacabada de uma canção de ninar permanecia no piano. Manchas escuras no assoalho da cozinha nunca saíam completamente. Uma chave dourada sem fechadura correspondente ficava na gaveta da cômoda. Marina tinha 28 anos quando herdou a propriedade. Jornalista investigativa, ela não acreditava em fantasmas, mas acreditava em segredos de família. A mudança para a casa aconteceu após o divórcio traumático. Precisava de um recomeço longe de São Paulo. A cidadezinha de Pedra Branca parecia perfeita. Tranquila, acolhedora, longe dos problemas urbanos. Os vizinhos cumprimentavam com sorrisos calorosos. Dona Eugênia trazia bolos frescos toda sexta-feira. Seu João oferecia ajuda com o jardim abandonado. O padre Antônio visitava para conversas sobre a família. Tudo parecia normal nos primeiros meses. Marina organizou os pertences dos avós com carinho. Guardou fotografias em álbuns novos. Doou roupas para a igreja local. Limpou cada cômodo com dedicação meticulosa. Mas alguns objetos resistiam à organização. O relógio continuava parando às 3h17. O cheiro de rosas mortas persistia no corredor. A porta do porão insistia em ranger. Marina começou a documentar as estranhezas. Fotografou cada anomalia com câmera profissional. Anotou horários e padrões em caderno detalhado. Gravou sons inexplicáveis com equipamento sensível. A primeira descoberta real aconteceu numa terça-feira chuvosa. Ela encontrou uma pasta escondida atrás da estante. Dentro havia recortes de jornal amarelados. Matérias sobre desaparecimentos em Pedra Branca. 5 pessoas sumiram nos últimos 20 anos. Todas jovens mulheres entre 20 e 30 anos. Todas encontradas mortas semanas depois. Todas com ferimentos inexplicáveis no pescoço. O nome do avô Eduardo aparecia como testemunha em 3 casos. Marina sentiu o primeiro arrepio de verdadeiro medo. Decidiu investigar mais profundamente. Visitou a biblioteca municipal na manhã seguinte. A bibliotecária, Dona Cecília, pareceu nervosa com as perguntas. Desconversou quando Marina mencionou os desaparecimentos. Disse que eram tempos difíceis que passaram. Recomendou que Marina se concentrasse no presente. Mas Marina era jornalista investigativa experiente. Sabia quando alguém escondia informações importantes. Voltou à biblioteca depois do expediente. Usou suas habilidades para acessar arquivos restritos. Encontrou relatórios policiais nunca publicados. Depoimentos contraditórios de testemunhas locais. Fotografias de cenas de crime perturbadoras. E sempre o nome Eduardo Santos aparecia. Seu próprio avô estava envolvido de alguma forma. Marina voltou para casa com mãos trêmulas. Precisava entender o que realmente aconteceu. A busca pela verdade se tornou obsessão consumidora. Ela parou de comer adequadamente. Dormia apenas algumas horas por noite. Cancelou compromissos sociais raros. Evitava conversas com vizinhos preocupados. A investigação consumia todos seus pensamentos. Cada pista levava a questões mais perturbadoras. O diário da avó Clara se tornou prioridade absoluta. Marina tentou forçar a fechadura antiga. A chave dourada misteriosa não servia. Procurou chaveiros em cidades vizinhas. Ninguém conseguia abrir sem danificar o mecanismo. Frustrada, Marina decidiu quebrar a fechadura. O diário se abriu revelando caligrafia elegante. As primeiras páginas narravam vida cotidiana normal. Receitas de família, nascimentos,
celebrações religiosas. Mas o tom mudava drasticamente após 1998. Clara começou a suspeitar do marido. Eduardo chegava tarde demais em certas noites. Roupas vinham com cheiros estranhos. Manchas escuras apareciam em suas camisas. Ele mentia sobre seus paradeiros. Clara encontrou objetos pessoais de mulheres desconhecidas. Um brinco de pérola no carro. Batom em tons que ela jamais usara. Mechas de cabelo loiro em sua escova. Cartas de amor endereçadas a outras pessoas. As suspeitas se transformaram em certeza terrível. Eduardo Santos era responsável pelas mortes. Clara descobriu o esconderijo no porão. Troféus macabros de suas vítimas. Fotografias perturbadoras em álbum secreto. Roupas íntimas manchadas de sangue. O frasco com mechas de cabelo ganhava significado sinistro. Clara viveu anos em silêncio aterrorizado. Protegia o segredo por medo da própria vida. Eduardo a ameaçava constantemente. Disse que ela seria a próxima vítima se falasse. Clara planejava a fuga quando adoeceu gravemente. Morreu guardando o segredo mortal, mas deixou pistas para quem soubesse procurar. O diário era sua confissão silenciosa. Marina leu até a última página em choque. Sua família carregava segredo monstruoso. O avô que ela amava era assassino brutal. A avó viveu décadas em terror constante, e ela era a única pessoa viva que conhecia a verdade. A descoberta mudou tudo em sua perspectiva. Cada memória de infância ganhou tom sinistro. Os presentes carinhosos do avô pareciam contaminados. As histórias que ele contava escondiam mentiras. Marina se sentiu traída pela própria linhagem. Mas a jornalista nela exigia mais evidências. Precisava de provas concretas para confirmar as acusações. Desceu ao porão pela primeira vez em meses. Procurou pelo esconderijo mencionado no diário. Atrás de uma parede falsa, encontrou câmara secreta. O que viu ali destruiu sua sanidade temporariamente. Álbuns fotográficos com dezenas de vítimas. Objetos pessoais organizados como troféus. Roupas preservadas em sacos plásticos. Jornais com manchetes sobre os desaparecimentos. E gravações em fitas cassete antigas. Marina tremeu ao reconhecer a voz do avô. Eduardo gravava confissões detalhadas de cada crime. Descrevia métodos, locais, sensações durante os assassinatos. Falava sobre suas vítimas como objetos descartáveis. Demonstrava prazer perverso com sofrimento alheio. As gravações confirmaram seus piores temores. Eduardo Santos era predador serial calculista. Operou durante décadas sem ser descoberto. A comunidade respeitada o protegia involuntariamente. Sua fachada de homem íntegro era perfeita. Marina ouviu horas de confissões perturbadoras. Cada fita revelava novos horrores, detalhes que apenas o assassino poderia conhecer, locais onde corpos foram escondidos, métodos para evitar investigação policial. A última gravação era diferente das outras. Eduardo parecia nervoso, quase paranoico. Falava sobre a menina que está chegando. Mencionava planos para completar o ciclo. Descrevia Marina com detalhes que ela jamais imaginara. A gravação terminava com ameaça gelada. Se ela descobrir, terá o mesmo destino. Marina compreendeu que não era coincidência. Sua herança da casa foi planejamento macabro. Eduardo queria que ela descobrisse a verdade, para depois eliminá-la como testemunha final. Mas havia um problema no plano dele. Eduardo morreu antes de executar a ameaça. Deixou Marina sozinha com segredos mortais e com uma comunidade que protegia sua memória. Marina sabia que ninguém acreditaria facilmente. Eduardo construiu reputação sólida demais. Era respeitado, querido, considerado exemplo moral. Suas acusações pareceriam delírios de mente perturbada. Precisava de estratégia cuidadosa para expor a verdade. Começou digitalizando todas as evidências. Fotografou cada troféu macabro. Converteu gravações para formato digital. Escaneou páginas relevantes do diário. Criou backup em múltiplos dispositivos seguros. Depois contactou o delegado da cidade vizinha. Evitou a polícia local por precaução. Agendou reunião para apresentar as evidências. Preparou relatório jornalístico detalhado. Organizou cronologia dos crimes com precisão. Na véspera da reunião, coisas estranhas começaram. Telefonemas anônimos durante a madrugada,
Carros desconhecidos passavam pela casa repetidamente. Alguém mexeu em sua correspondência. Pegadas apareceram no jardim molhado. Marina percebeu que estava sendo vigiada. A comunidade descobriu suas investigações. Pessoas que protegeram Eduardo em vida continuavam protegendo sua memória. Ela representava ameaça para reputações estabelecidas. Muitos tinham interesse em manter segredos enterrados. A pressão psicológica aumentava diariamente. Vizinhos pararam de cumprimentar. Comerciantes se recusavam a atendê-la. O padre Antônio cancelou as visitas. Dona Eugênia não trouxe mais bolos. Marina se sentiu completamente isolada. A paranoia começou a consumi-la. Verificava fechaduras múltiplas vezes. Dormia com martelo debaixo do travesseiro. Instalou câmeras de segurança improvisadas. Evitava sair após o anoitecer. Mas sabia que não podia recuar. As vítimas mereciam justiça póstuma. Suas famílias tinham direito à verdade. Eduardo não podia continuar sendo lembrado como herói. Marina decidiu acelerar a exposição. Enviou evidências para jornais estaduais. Contactou programas investigativos de televisão. Postou documentos em redes sociais. Criou blog detalhando descobertas completas. A reação foi explosiva e imediata. Reportagens começaram aparecendo na mídia regional. Investigadores forenses vieram examinar a casa. Corpos foram exumados para nova análise. DNA confirmou ligação com evidências encontradas. A verdade sobre Eduardo Santos veio à tona. Pedra Branca entrou em choque coletivo. Moradores se recusavam a aceitar revelações. Alguns culparam Marina por difamar mortos. Outros questionaram a autenticidade das evidências. Mas perícia confirmou veracidade das provas. As gravações foram autenticadas por especialistas. Caligrafia do diário passou por análise grafotécnica. Objetos pessoais foram identificados pelas famílias. Locais mencionados revelaram restos mortais adicionais. Eduardo Santos foi oficialmente reconhecido como serial killer. Casos arquivados foram reabertos. Investigação revelou mais vítimas não documentadas. Número total chegou a 17 mortes confirmadas. Período de atuação estendeu-se por 25 anos. Marina se tornou figura controversa. Alguns a viam como heroína corajosa, outros como destruidora de tradições familiares. Recebeu ameaças anônimas regulares, mas também apoio de famílias das vítimas. A casa dos avós se tornou local de interesse forense. Peritos vasculharam cada cômodo detalhadamente. Encontraram mais evidências ocultas. Confirmaram uma extensão completa dos crimes. Marina não conseguia mais viver lá. Cada objeto carregava peso da descoberta. Cada cômodo ecoava gritos silenciosos. Cada noite trazia pesadelos recorrentes. A casa foi vendida para investidores imobiliários. Seria demolida para construção comercial. Marina usou dinheiro para mudar-se longe. Buscou recomeço em lugar sem memórias, mas carregava fardo psicológico permanente. Terapia ajudava parcialmente com trauma. Medicação controlava a ansiedade aguda, mas culpa familiar permanecia constante. Marina questionava a natureza versus educação. Seria violência hereditária geneticamente? Ela carregava sementes da monstruosidade. Seus futuros filhos estariam condenados. Decidiu não ter descendência própria. Não queria perpetuar linhagem contaminada. Dedicou vida a causas de justiça. Trabalhou com famílias de desaparecidos. Usou experiência para ajudar investigações similares. Transformou trauma pessoal em missão social. Escreveu livros sobre a experiência. Sangue no Relógio tornou-se best-seller. Lucros foram doados para vítimas de violência. Marina tornou-se palestrante sobre serial killers, especialista em dinâmicas familiares disfuncionais, consultora para casos investigativos complexos. Sua dor virou ferramenta para o bem. Anos depois, Marina recebeu carta anônima. Alguém conhecia outro segredo da família. Eduardo não agiu sozinho em todos os crimes. Tinha cúmplice que ainda vivia. Pessoa respeitada na comunidade atual. A carta incluía fotografias como prova. Mostrava a segunda pessoa nas cenas. Rosto parcialmente visível em algumas imagens. Marina reconheceu características familiares. Era alguém que ela conhecia pessoalmente. A investigação recomeçaria do zero.
outros segredos familiares aguardavam descoberta. O passado nunca permaneceria enterrado completamente. Marina entendeu que sua missão era permanente. Enquanto existissem verdades ocultas, ela as encontraria. O relógio da casa nova parou às 3h17. O ciclo continuava de forma diferente, mas desta vez, Marina estava preparada. A verdade sempre encontra caminho para a luz, mesmo quando custa tudo o que acreditamos conhecer. Marina Santos salvou 17 famílias do desconhecimento e condenou a própria paz para sempre. Mas não havia outro caminho possível. A justiça exige sacrifícios dolorosos e alguns segredos são pesados demais para carregar sozinho. O sangue no relógio finalmente parou de correr. As rosas mortas floresceram em memória das vítimas e Marina Santos encontrou propósito na dor. Sua história prova que enfrentar verdades impossíveis vale a pena, mesmo quando custa nossa sanidade, mesmo quando destrói nossa paz, mesmo quando mata nossa inocência, porque algumas batalhas são maiores que nós mesmos e alguns sacrifícios salvam vidas que nem conhecemos. Se esta história tocou sua alma, deixe seu like, compartilhe para que outros encontrem a verdade. Comente qual descoberta mais te impactou. Qual segredo de família você nunca gostaria de descobrir?